Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bora lá! Então nós vamos hoje, na verdade, fazer o encerramento, dessa extensa matéria. Hoje é a 12ª aula, então olha só a nossa jornada aqui no livro de Atos, A gente está hoje finalizando com o último capítulo, nós vamos ler o capítulo 28. Eu quero fazer o seguinte, eu quero ler em duas versões totalmente diferentes, Uma que eu uso aqui é nenhuma novidade, é Almeida Revista e Corrigida, Até é uma versão que não é das melhores na linguagem. Agora a outra é totalmente diferente, é uma paráfrase, Na verdade a gente não considera como uma tradução da Bíblia, e sim como uma versão, que é um texto paralelo, É um pastor que ele transcreveu a Bíblia usando uma linguagem como se estivesse comunicando para a sua igreja. É bem interessante, tá? Mas não tem nada herético, não tem problema nenhum, É só mesmo uma linguagem assim bem contemporânea mesmo, Uma pessoa como se estivesse comunicando para outra assim, em palavras bem acessíveis. E aí eu vou fazer o seguinte, como essa é uma paráfrase, eu vou lê-la, todo o capítulo, são 31 versículos, Então todo o capítulo 28, como é bem diferente, tente acompanhar aí na de vocês, nas versões que vocês têm aí, mas tente escutar principalmente, tá? Se conseguir, compara, se não só me escuta aqui e tenta absorver aqui, tá? Vamos lá, diz assim, que é o capítulo 28, o último capítulo, diz assim: foi feita a contagem, constatou-se que todos se salvaram e descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Então, para quem assistiu a aula passada, sabe que a gente está falando que Paulo, ele naufragou, na viagem indo para Roma. Então, parou nessa ilha chamada Ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio, e estávamos molhados até os ossos. Mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo. Apanhou um punhado de gravetos, mas quando o jogou ao fogo, uma cobra venenosa fugiu do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino e que estava recebendo a sua justa punição. Olha que coisa interessante, eles relacionam, esse ato aqui, talvez a um juízo de Deus, É bem interessante que no imaginário da humanidade sempre houve essas questões de causa e efeito, Se a pessoa está sofrendo é porque alguma coisa ela cometeu, Sempre essa ideia equivocada, na verdade, Salomão trabalha essa questão, enfim, a gente vê que isso não é exatamente assim, A vida ela não funciona no método cartesiano, matemático, exato, mas enfim, vamos lá. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento, mas como isso não aconteceu, concluíram que era um deus. Olha que coisa curiosa, era um assassino, era um maldito, era não sei o que, e agora é um deus, Então o povo assim, é muito complicado a cabeça das pessoas, Verso de número 7. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos 3 dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado, com febre alta e desinteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou, e o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente, e logo todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados. Olha que coisa interessante que Lucas, descrevendo aqui, falando que mesmo nessa jornada de Paulo, indo para ser preso lá em Roma e martirizado futuramente,
como Deus ele vai usando a vida de Paulo, né? Apesar de todos esses percalços, todas as dificuldades, onde Paulo passava, pregava o evangelho, né, os sinais de curas, expulsava demônios, enfim, a gente viu que isso fazia parte do ministério, né, de Paulo, e como isso contribuía, inclusive, para o anúncio do evangelho. Mas, mesmo assim, isso aqui não isentava Paulo do sofrimento, da perseguição e da própria prisão, né, irmão? Então é só para a gente ver, né? Ele era muito usado por Deus, mas me parece, inclusive, pelo fato de ser muito usado por Deus, aí é que sofria mesmo. Mas vamos lá, verso 10. Passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Não foi que passou 2 dias, não. 3 meses eles ficaram náufragos lá. Eles nos trataram como reis, cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. Um navio egípcio que tinha invernado no porto estava partindo para a Itália e embarcamos nele. O navio tinha esculpido na proa uma figura de deuses gêmeos. Ficamos 3 dias em Siracusa e depois rumamos para a costa de Régio. 2 dias depois, com o vento sul, navegamos até a Baía de Nápoles, encontramos alguns cristãos ali e ficamos com eles 1 semana. Então, olha que coisa curiosa, lá em Roma tinha um grupo de... Aliás, desculpa, Roma não, né? Estava na Itália, mas não em Roma ainda. Mas já havia aqui entrado na Itália. E aí tinha alguns irmãos lá, inclusive, esperando eles, né? Mas eles estavam indo na condição de... alguns escravos, né? E Paulo na condição de preso para ser julgado, né? Então também não era um cruzeiro que Paulo estava aqui não, tá, irmão? Não era férias não, com o rei Roberto Carlos, era com o rei Jesus aqui, né? O cruzeiro. Ô, piada ruim, mas vamos lá, foi o que estava agora pronto. Verso 14. Chegamos a Roma, nossos amigos ouviram que estávamos a caminho e vieram nos encontrar. Um grupo chegou de longe da Praça de Ápio. Outro grupo nos encontrou nas 3 Vendas. Houve muita emoção, como se poderia esperar. Transbordante de louvor, Paulo nos liderou nas orações de gratidão. Quando finalmente entramos em Roma, eles permitiram que Paulo viesse por conta própria sob a vigilância de um soldado. Agora sim, eles entraram em Roma e Paulo estava sendo acompanhado, né, por um soldado. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes judeus para uma reunião em sua casa e disse: os judeus de Jerusalém me prenderam sob falsas alegações e fui trazido sob custódia para Roma. É curioso perceber aqui que lá havia judeus, líderes judeus, todo mundo, né? Todos os países do mundo, os judeus estavam espalhados nessa época. Garanto a vocês que não fiz absolutamente nada contra as leis ou contra os costumes judaicos. Então a gente precisa lembrar que Paulo ficou se defendendo lá, né, em Jerusalém, foi mandado para cá e aqui continuou na tentativa de se defender diante dos judeus. Depois que os romanos investigaram as acusações e descobriram que não tinham nada a fazer, quiseram me libertar, mas os judeus criaram tantos problemas que fui obrigado a apelar para César. Não quis acusá-los de nenhum erro, nem deixar nosso povo em má situação com Roma. Já tivemos problemas demais. Fiz isso por Israel. Pedi que vocês viessem e me ouvissem hoje para deixar claro que estou a favor de Israel, não contra. Estou hospedado aqui por causa da esperança, não por juízo. Verso 21. Eles disseram: ninguém nos escreveu para advertir ao seu respeito e ninguém se manifestou para dizer algo contra você. Mas gostaríamos muito de ouvi-lo mais. A única coisa que sabemos dessa seita cristã é que parece que ninguém tem algo de bom para dizer a respeito. Olha que coisa curiosa, né? Os judeus viam o evangelho, né, os do caminho, como eles chamavam, eles viam como uma seita, né, como uma divisão que houve lá no judaísmo. Enfim, verso 23. Eles combinaram a data. Quando o dia chegou, voltaram à casa de Paulo com muitos amigos. Paulo falou o dia inteiro, da manhã até a noite, explicando tudo que está envolvido no reino de Deus e tentando convencer todos sobre Jesus com base no que Moisés e os profetas escreveram a respeito dele. Então, coisa interessante é que Paulo usava o Antigo Testamento para falar do Messias, né, de Jesus aos judeus. Verso 24. Alguns foram convencidos, mas outros não acreditaram numa única palavra. Os descrentes começaram a discutir com os outros e estavam querendo confusão.
Por isso, Paulo interrompeu. Tenho apenas mais uma coisa a dizer a vocês. O Espírito Santo seguradamente sabia o que estava falando quando se dirigiu aos nossos antepassados por meio de Isaías, o profeta. E aí ele descreve, né? O que foi falado lá em Isaías. Vá a este povo e diga-lhes o seguinte: vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão uma palavra. Vocês enxergarão com os olhos, mas nada verão. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Verso 28. Vocês tiveram sua oportunidade. Os outros povos terão a sua chance. E acreditem, eles vão receber o meu ensino de braços abertos. Verso 30 e 31 para encerrar. Paulo viveu 2 anos na casa que alugou. Ele recebia todos os que iam visitá-lo, falava sem descanso sobre o reino de Deus e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. A porta de sua casa estava sempre aberta. Olha só como termina, né, aqui a história de Paulo e a história da igreja por Lucas. Não que a história acabe, né, amados? A gente está no capítulo 28 aqui do livro de Atos, mas nós consideramos que hoje nós vivemos o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Deu uma confusão quando eu disse um negócio desse no púlpito. O irmão, ele pensou que eu tinha falado que a Bíblia não estava completa, né? E estava faltando o capítulo 29. Oh, meu Deus do céu, tem uma dificuldade às vezes das pessoas interpretarem o que a gente fala. O capítulo 28 acaba, né? Aqui, mas a história da igreja continua, tanto é que nós estamos aqui, já temos 2000 anos a partir, aí, aproximadamente 2000 anos a partir aí desse relato, né? Ou seja, nós estamos vivendo o capítulo 29, figuradamente falando, é isso que eu quis dizer, o irmão lá não entendeu, mas eu sei que vocês entendem tranquilamente. Bom, lemos aqui, tá nessa, né, versão bem diferentona, vamos voltar para as nossas versões aqui, que são mais usadas, né? Essa aqui é bem diferente mesmo, mas enfim. E agora que vocês estão aí na mente, né, alguma coisa aqui da linguagem, aí a gente vai ler nas nossas aqui e acho que a gente vai comparando o quanto ela contribui e vamos juntar as nossas aqui para a gente extraindo agora, né? Vamos ver o que nós conseguimos extrair aqui dos relatos, ou do relato aqui do capítulo 29. Vamos voltar na leitura? Bora tudo de novo? Vamos lá, tudo de novo agora nas nossas versões. Qual a versão que vocês estão aí? Só para eu saber. Paulo, qual é a tua? Você sabe qual é a versão que você tem aí? NVI, Almeida, atualizada? Veja aí se consegue ver rapidinho. Se não conseguir ver, não tem problema. Irmã Ana Cláudia, qual é a tua? Eita, arqueológica, NVI, tá? Nova versão internacional, tá ótimo. Nova versão internacional. Se quiser mostrar como fez a Ana Cláudia, Paulo, mostre aí também a capinha que a gente já identifica por aqui. Se quiser falar, fale, mano. Paulo, fale e não te cales. Ela tá bem... Thompson, é Almeida Revista, Almeida atualizada, né? A Thompson é atualizada, meu irmão. Já não estou nem vendo aqui a questão da descrição, mas é a Thompson, eu sei que é Almeida atualizada. Então a gente está com a Almeida atualizada, está com a nova versão internacional NVI e está com uma desatualizada aqui, que é a minha. A minha desatualizada. Almeida Revista corrigida, né? Mas vamos lá. Bom, Paulo em Malta, né? O nome Malta, a ilha Malta, quer dizer refúgio. Então, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, verso 1, verso 2. E os bárbaros, é interessante aqui que o termo bárbaro, né, refere-se àqueles que desconhecem o grego, são aqueles conhecidos na época como pessoas mais ignorantes ou que não eram helenistas, tá? Então essa palavra bárbaro, ela tem esse sentido aí. Então os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Olha só, é interessante aqui falando que eles foram receptivos. Então não era bárbaro no sentido de ignorante, né? Como muitas vezes a gente pensa, né? É um bárbaro, não. Aqui é porque eles eram, naquela cultura, conhecidos como bárbaros, porque não pertenciam à cultura grega, tá? Mas eles foram, inclusive, muito gentis. Esses bárbaros foram gentis. Porque, acendendo uma grande fogueira,
nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma grande quantidade de vides, né, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, de novo aqui, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não deixa viver. Então, isso que eu falei, ele sempre tinha essa questão de causa e efeito, até hoje permanece, infelizmente, né? Essa ideia na vida de muitos cristãos, né? Na vida das pessoas que não temem a Deus, não servem a Deus, não têm contato com a Bíblia, é de se esperar. Mas, infelizmente, muitos cristãos eles têm ainda esse pensamento de que a gente vive na causa e efeito. E não é assim, como eu disse lendo a outra versão, né, que o próprio Salomão ele diz: não, tem coisa boa que acontece a gente ruim, tem coisa ruim que acontece a gente boa. Essas coisas são aleatórias. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Deus abençoa fiéis e infiéis, né, da mesma forma. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, por isso que a gente não pode julgar essas questões, né? Tá passando tal coisa, deve ter algum pecado. Isso é uma mentalidade da época de Jó, um negócio atrasadão, né? Então, hoje a gente deveria ter uma maturidade maior a respeito dessas questões aí. Não são fáceis, mas enfim. Mas vamos lá. E aí é interessante que a gente vê aqui no verso 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Então, foram aí do extremo, né? Então, era um pecador, era um homicida, era alguém que Deus estava punindo, não aconteceu nada, então só é Deus, é um Deus, é um... Também é uma mente, olha, mas como a gente não evolui quase nada, né? A cabeça do povo é assim, né? Ora elogia, ora abomina a pessoa, né? Então, assim, confiar na cabeça das pessoas é muito difícil pra gente, aliás, é muito perigoso e imprudente, né, pra gente se firmar nas nossas convicções. Então, a gente não pode jamais estar indo pela cabeça de ninguém, ou da multidão, das pessoas que querem nos julgar, né? A gente precisa ter a convicção em Deus, de nós e daquilo que nos cerca, enfim, da realidade, né? Nossas convicções de fé. As pessoas não devem determinar para nós as nossas condições, a nossa identidade, quem somos, enfim. Nós precisamos buscar em Deus as nossas identidades. Mas a questão aqui, eu vejo nessa ação aqui, o que acontece na vida de Paulo, é aquilo que está se cumprindo, que Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, que se as víboras, né, as serpentes mordessem, enfim, não iria fazer dano algum àqueles que fossem enviados por Deus, né? A gente sabe que isso não é uma regra, mas a gente vê que isso aconteceu na vida de Paulo e na vida de alguns outros mais. Não como, amados, tem tanta coisa doida nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos tem um bocado de coisa esquisita, né? Coisa doida, religiosamente falando. Então, assim, nos Estados Unidos tem uma igreja que eles têm um culto que é pegar em cobras. Olha que pancada! Eles pegam em cobras, né? Nesse sentido aqui que, não, se a gente for mordido por cobra não vai fazer dano algum. Enfim, olha que loucura que a religião produz, né? Não tem nada a ver com o evangelho. Enfim, mas só para falar aqui que aqui se cumpre, então, o que Jesus disse lá. Verso 7. Ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar à cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Olha como a linguagem é bem difícil, né, em relação a outra, né? E até que vocês têm aí, a que vocês têm é melhor do que essa que eu estou lendo aqui, né? A NVI mais simplificada, a Thompson aí que é atualizada mais, é uma linguagem, as palavras mais contemporâneas, mais fáceis, né, de ser pronunciadas e entendidas. Essa daqui, de fato, não é uma das melhores. É por isso que eu disse que a minha é desatualizada, certo? Mas só tentando extrair aqui mais uma reflexão, tá? A respeito do texto.
do fato histórico, né? Que a gente tem que entender, isso aqui é um fato histórico, amados. Isso aqui, nós estamos lendo, nós estamos estudando nesses 3 meses, nessas 12 semanas, a respeito do nascimento da igreja cristã, né? Do seu desenvolvimento, da sua propagação, os problemas que houveram, as soluções, né, que ela achou, como ela se desenvolveu no império, né, um dos maiores impérios da humanidade, que era o Império Romano. E na época, esse povozinho de Israel, esse bichinho de Jacó, esse punhado de gente, invadiu todo o império, pregou o evangelho em todo mundo, literalmente, até aquelas pessoas que pensam assim, a Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, né? E só depois diz que Jesus virá. Então, o próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, Colossenses capítulo 1, verso 29, depois vocês confirmam aí, depois não, vamos confirmar agora, né? Colossenses, acho que é 1:29, vamos ver. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo. Será que eu vou achar aqui? Não é 29 não, mas é alguma coisa por aí. Enfim, a questão acho que é Filipenses, né? Vamos ver aqui. Fui puxar na memória agora, não anotei nada, não estava pretendendo falar esse ponto. Filipenses, capítulo de número 1, versículos de número 29. Não é não. Amados, me perdoa, mas eu não estou achando aqui. Mas enfim, Paulo disse, depois eu acho lá e jogo no grupo, tá? Se vocês acharem, melhor ainda. Mas depois eu jogo no grupo lá. Mas enfim, Paulo disse, ou foi Filipenses ou Colossenses, depois eu confirmo, que o evangelho, ele foi pregado, né? A toda a criatura, o texto diz isso, né? A toda a criatura debaixo do céu ou debaixo do sol. Então, ele vai falar, tá aqui, achei. Colossenses é 1 mesmo, é 1:23. Falei 1:29, mas é 1:23. Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual, o evangelho, né, foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então aqui, Colossenses 1:23, Paulo diz que o evangelho já tinha sido pregado. Então já não há mais a necessidade do cumprimento desta exigência, né? Essa profecia, essa exigência para que Jesus viesse. Tá? Aí hoje, claro que a gente fala, então a gente não precisa ter o esforço missionário, pelo contrário. Nós precisamos porque foram surgindo, né, nações e povos, e a população mundial dessa época para cá deu uma explosão, né, na população mundial absurda. Inclusive, do século passado para cá, houve uma explosão, uma explosão populacional absurda no mundo. Então, assim, tem nações, né, tem muitos idiomas, línguas que a Bíblia não está traduzida, tem povos ainda e nações que não ouviram falar de Jesus. A gente às vezes pensa que isso é exagero, não é verdade, por conta da globalização, internet, mas a gente precisa entender, amados, que isso não está no mundo todo. Nós temos regiões aí que elas são de fato bem distantes, não só distantes, elas são separadas nesse sentido da globalização, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, tribos indígenas, que você não tem comunicação tecnológica, né, no Brasil. Então a gente está falando do nosso país. Imagina mundão afora aí, né? Cada país aí que a gente às vezes nem sabe que existia. Se não me falha a memória, são 358 países e tem um bocado aí que não tem o conhecimento de um missionário sequer evangélico, tá? Protestante, não tem um sequer. Então você tem países de fato que Jesus não foi ainda anunciado. Mas enfim, a questão esse povo tinha chegado no Império, em Roma, e em tantos outros lugares, né? Principalmente através das investidas das viagens de Paulo que a gente foi lendo aqui, né? As 3 viagens missionárias. A gente viu um mapinha lá, Paulo ia para muitos lugares, plantava igreja, voltava, e aqui foram nascendo aquelas cartas, né, que a gente tem aí para frente de Atos, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, enfim. Essas cartas todas aí que Paulo escreve, 13 no mínimo, e a gente vê como resultado dessas ações missionárias a plantação da igreja. E aqui Paulo, ele está na sua última viagem, está em Roma, volta, né? Ele já tinha ido em Roma em outras vezes, mas aqui volta novamente em outra condição. Foi 2 vezes
julgado, preso e julgado, só que foi absolvido. Ele escreve isso na sua segunda carta a Timóteo, né? Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que ele escreve. Ele está preso em Roma, né? Que daqui a pouco a gente vai ver que ele chegou lá. E aí ele vai falar que ali não teve jeito mesmo, pouco tempo já restava para ele, né? Ele vai falar no capítulo 4, acho que é verso 7, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, 8 e 9, ele vai dizer, olha, pouco tempo me resta, já estou sendo oferecido como um sacrifício, né? Ele fala de oblação pelo sacrifício, a coroa de justiça espera ele, não somente ele, mas todos aqueles e tal, e tal, e tal. Então ele já vai sabendo que ali está findando a vida dele, né? Que ele já está na aposentadoria terrena e vai para o céu. Mas vamos lá, amados. Verso 11, tá? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Para molhar as palavras, né? Tem um título, a gente sabe que o título não é inspirado, mas ajuda aqui a gente. Ó, Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Então, olha que coisa interessante. Ele teve esse privilégio, né? Ele ficou preso por 2 anos. Aqui a gente vai ler isso, literalmente está falando lá. E ele aluga a casa, então ele é um preso, como hoje também, né? A gente no Brasil tem essa questão, às vezes a pessoa ela fica presa na sua casa, né? Tem algumas ocasiões. Então foi o que aconteceu com Paulo. Ele alugou uma casa, ele bancava lá o negócio, só que ele não podia sair dali, nem do país, nem da sua casa, né? Então era um presídio domiciliar. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Lá na versão que a gente leu lá, só disse que era deuses gregos, né? Ou deuses gêmeos, melhor dizendo. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. E de lá ouvimos os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à Praça de Ápio e a 3 Vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou o ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. Então olha como Paulo foi beneficiado nesse sentido, né? Os outros presos lá, eles foram de fato para a cadeia, a prisão. Aí o comandante aqui, ou o general, como diz aqui a versão, disse, não, Paulo, você pode ficar numa casa, só que um soldado vai ficar te vigiando, né? Paulo ainda tinha um segurança particular, né? Aí era bancado por Roma, né? Porque o cara era soldado do Império, então ficou lá ainda com segurança, né? Oh, meu Deus, o diabo só perde, né? Pensando que estava aqui perseguindo Paulo e Deus pegando aqui e conduzindo tudo para o benefício da sua obra. Amados, deixa eu dar uma pausazinha aqui, só para comentar. Como esse livro de Atos mostra a soberania de Deus. Como esse livro de Atos mostra que apesar da fúria de Satanás, né, dos demônios, apesar da corrupção dos homens, apesar do poder político, do poder religioso, apesar da limitação e o fracasso de muitos líderes cristãos, inclusive, de algumas limitações do próprio apóstolo Paulo, de tanta perseguição, de tanta oposição, como que Deus, ele conduziu a igreja aqui como ele quis, a igreja triunfante, né? A gente está vendo aqui, nesse livro de Atos, corresponde, como a gente falou, em torno aí de 30 a 40 anos. Não chega a 40 não, mas seus 30 e poucos anos, né? Paulo, ele morre no ano 67 e com 62 anos, tá? Então ele vai morrer no ano 67 com 62 anos. Se Jesus foi ali morto, crucificado e ressuscitou no ano 33, ou 35, ou 36, mais ou menos, então a gente tem aqui seus 30 e poucos anos, né, na caminhada dessa igreja. Então a gente vê aqui que, ó, nessas 3 primeiras décadas de tanta perseguição, tanta luta, tanta dificuldade, a igreja, ela se espalhou, a igreja, ela avançou como se não houvesse nenhum obstáculo, né, fluiu, por assim dizer.
né? Então, quanto mais oposição a igreja ela enfrentava em todos os sentidos, como a gente falou, cultural, religioso, político, espiritual, enfim, econômico, né? A gente viu também aqui dificuldades que algumas igrejas passaram por falta de recurso. A própria empreitada missionária de Paulo, ele diz que algumas vezes ele teve que trabalhar ali, fazer algumas tendas ali com outro casal, Áquila e Priscila, enfim, todas essas dificuldades, mas o evangelho ele avançava, né? O evangelho ele de fato, como uma teia, se estendeu por todo o Império Romano, né? Como a gente vê esse poder capilar do evangelho na história. Então, o livro de Atos, para mim, mostra a soberania de Deus, que é Deus conduzindo o seu propósito através da igreja, apesar de tudo e de todos, né? Até hoje, isso também se dá, tá, amados? Então a gente fica muito preocupado, a gente às vezes fica pensando, olhando, avaliando a igreja, né, no sentido aí mais institucional, histórico. A questão é, Deus é soberano e Ele está guiando, Ele está dirigindo, Ele está conduzindo, Ele está levando a igreja no poder do seu Espírito, né? O grande problema é que muitas pessoas que estão no meio religioso nem sempre fazem parte da igreja de Cristo, salvos. Mas a noiva de Cristo, ela vai muito bem, obrigado. O que vai ruim, no nosso país principalmente, né, é a instituição religiosa. Aí vai muito mal, o negócio está fácil não, mas a igreja de Jesus, os salvos, os remidos, os regenerados, eles estão preservados debaixo da potente asa, né, potente mão e as potentes asas do onipotente Deus. Mas vamos lá, verso de número 17, né? Daqui a pouco eu estava quase pregando aqui, eu estava meio animado aqui, que eu ia... segundo tópico, irmão. Mas vamos lá, verso 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus, e juntos lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então olha só. Os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Então, ele vai falar que os romanos não viram nada, eram os judeus que estavam perseguindo ele, né? Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar da minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então olha que coisa curiosa, ninguém enviou, né, de Jerusalém carta alguma aqui. A gente tinha passado alguns meses, como a gente viu, né, pelo menos uns 3 a 4 meses desde que Paulo saiu lá de Jerusalém, tinha passado aqui. E é interessante, como a gente falou na aula passada, se não me falha a memória, Paulo ele até poderia, se não tivesse apelado para César, ficado lá em Jerusalém, porque estava tudo resolvido, ele tinha sido absolvido lá. Só que a gente viu que ele está aqui não por sua vontade, né? Porque Deus disse que ele viria. Ele disse lá atrás que Paulo seria enviado a Roma para testemunhar a respeito de Deus. Então, mais uma vez eu falo, a soberania de Deus é justamente essa questão, né? Os homens, independente do que eles façam, Deus vai conduzir o seu propósito através da igreja, quer queira ou não. Não por causa de nós, mas apesar de nós. A gente está 2000 anos tentando destruir a igreja e a gente não consegue, né? Só para a gente ver como Deus é soberano. Então a gente luta para destruir a igreja, bagunçar a igreja e a gente não consegue. Verso 22. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então, falavam mal do evangelho. Havendo-lhe eles assinalado um dia, muito foram, os quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procuravam persuadir-os à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então eles tiveram até disposição para ouvir Paulo, e Paulo ele falou extensamente, né, a respeito do reino de Deus para os judeus, sempre naquele intuito de levá-los ao reconhecimento que Jesus era aquele Messias que os profetas falaram, que Moisés falou, enfim. Só não fez bastante.
Na continuação aqui, ó, do verso de número 25, né? E como ficaram entre si discordes, né? Ou seja, aquele grupo lá dos líderes judeus, uns acreditaram e outros não. Isso aí também era comum, né? Quando Paulo falava, sempre tinha uma parte. Aliás, hoje é comum, né? Você sempre tem um grupo que você fala, expõe a palavra de Deus ou até alguma ideia, né? E tem pessoas lá que abraçam e outras não. Umas concordam e outras não. Isso aí, na verdade, não é só sobre o Evangelho, é sobre tudo. Mas, principalmente, o Evangelho, uma parte aceitava a mensagem do Evangelho, aceitava o próprio Cristo, como a gente fala, né? Aceitava Jesus, e outros rejeitavam. Então, aconteceu aqui coisa semelhante. Então, se despediram, né? Dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Verso 28. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então, saíram brigando lá ainda, né? Discutindo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, ó, como diz aqui claramente, né? Que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Então a gente vê como que encerra, como que acaba aqui o livro de Atos, dizendo Paulo que enfrentou, né, durante a sua vida, aí, como a gente falou, quase 30 anos, enfrentou toda a oposição, aqui ele tinha tudo favorável. Estava na casa dele, então ele nem ia mais pregar em lugar nenhum, as pessoas vinham até Paulo, até a sua casa, né? Ele tomava um chazinho lá de raiz de Essé, dava uma bolachinha de joelho para o povo, e ali as pessoas ouviam a respeito do Evangelho. Então pregava na sua casa, como eu disse, com a segurança, né, com os recursos. Então Deus deu para Paulo, ali no final da sua vida, esse descanso, por assim dizer, né, dos embates, das lutas, das dificuldades, mas até o fim Paulo, ele falou do reino de Deus, ele pregou a verdade, ele gastou a sua vida de fato. Então essa é a principal figura, né, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, lógico, não estamos falando de Cristo, não é comparação com jamais, mas entre todos os apóstolos, né, ele é a principal figura que se destaca aí na história da igreja. Teve Pedro, teve Tiago também, que o próprio Paulo, ele vai dizer na sua carta, acho que é Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 2, ele vai falar que Pedro, Tiago, João eram colunas da igreja, né? Mas a gente percebe aqui que Paulo é o destaque maior nesse livro de Atos dos Apóstolos, a partir lá, desde o capítulo de número 9, né? Onde ele é alcançado por Cristo no caminho de Damasco. Aí Pedro ainda figura ali no capítulo 10, mas Paulo já volta no capítulo 11, 12, 13, e aí capítulo 15 é a reunião dos apóstolos, mas depois só dá Paulo na história ali, né, que é destacado. Como eu digo assim, só dá Paulo que é ele que encabeça, mas a gente vê um monte de gente também cooperando com ele e Deus usando outras pessoas, como a gente viu Priscila e Áquila, como a gente viu o Ágabo, que foi um profeta até usado por Deus para falar com Paulo, como o próprio Apolo, né, o pregador itinerante. A gente viu que tinha, de fato, outras pessoas, mas a figura de Paulo, o próprio Cristo, lá no capítulo 9 de Atos, ele disse, né, para Ananias, olha, vai lá que eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Esse é um vaso escolhido, né, e ele foi enviado para os gentios, ou seja, para as nações. Então houve os líderes ali regionais. Pedro, por exemplo, como Paulo diz, né, em Gálatas 2, foi dado para os judeus, para a circuncisão, e ele, Paulo, para os da incircuncisão. Mas Paulo, ele desejava, ele fala isso em Romanos, ele desejava, inclusive ele pregava e nunca deixou de pregar para os judeus, sempre fez o esforço, ele doía o coração dele quando ele via o seu povo, né, ele chama os patrícios, né, os seus patrícios, eles rejeitarem. E a gente vê aqui, ó, até a última ocasião, até o último momento da sua vida, ele ainda chama os líderes judaicos
ele ainda tenta falar a respeito do Messias, usa lá todo o Antigo Testamento, que para os judeus era a Bíblia deles, a palavra, as escrituras, né, sagradas, e que falava de Jesus. Então Paulo se esforça, faz isso, mas aqui não é o fim da história, né? É a vida de Paulo que está se encerrando, mas a igreja, ela, nesse período, como eu disse, ano 67, que é o capítulo 28 aqui, o ano 67, onde Paulo é martirizado, a igreja ela vai de vento em polpa, né? A perseguição depois vai se levantar. Nessa ocasião, 3 anos antes, na verdade, Nero põe fogo em Roma, persegue os cristãos e tudo mais, né? Depois, no ano 81, né, um outro imperador chamado Domiciano, aí a igreja ela é massacrada no sentido dos mártires aos montes, mas a igreja avança. Então, como eu disse, quanto mais mártires, quanto mais perseguição, a igreja crescia, se multiplicava, a semelhança de Israel quando foi escravizado lá no Êxodo, né, lá no Egito. Lá. E é interessante ter um hino, uma música bem antiga, né, talvez vocês vão lembrar, tem um tempo aí a mais também no Evangelho, né? Que inclusive a frase ou a estrofe, não é como fala? O refrão da música é uma frase de um teólogo lá do passado, lá antigo mesmo, né? Que ele disse que o sangue dos cristãos é semente, né? Eu sou a semente do sangue dos heróis que morreram sangrando. Lembra dele? Não sei se vocês lembram aí. Eu cantando, ninguém conhece nada, porque eu canto tudo errado, fora do tom e tal. Mas tem essa música antiga e é isso aí, né? Então, quando os crentes morriam lá no Coliseu, o famoso Coliseu, eram mortos, quando eles tombavam e eram martirizados, aí que as pessoas viam aquela fé inabalável e muitos se rendiam a Cristo. Então, quanto mais perseguição, quanto mais o sangue dos cristãos eram derramados na terra, mais surgiam outros discípulos de Cristo, né? Então, o livro de Atos dos Apóstolos que nós lemos, amados, conta-nos a história da igreja, como a gente falou. Espero que essas 12 aulas, né, possam ter enriquecido não só o nosso conhecimento teológico, bíblico, histórico, né, história da igreja aqui no primeiro século, mas que tenha trazido para nós parâmetros de fé, estímulos de fé, encorajamento, né, tenha trazido para nós esperança, ânimo mesmo, para que a gente siga na nossa caminhada de fé, porque os nossos irmãos, eles enfrentaram adversidades absurdas e a despeito disso, continuaram sua vida cristã, sua profissão de fé, deram literalmente a sua vida, derramaram o seu sangue, né, para que a gente pudesse estar aqui. Ou seja, é a vida cristã, é essa. Lutas, perseguições, dificuldades, mas a despeito disso, nós desfrutamos do melhor que pode ser desfrutado aqui nessa vida, que é a presença do nosso Mestre, o nosso Jesus, né, que se apresentou a Paulo. Paulo perseguia a igreja, pensando que estava perseguindo um grupo de pessoas. Mas Jesus disse: tu me persegues, Paulo. Por que tu me persegues? É duro para ti lutar contra esses aguilhões. Então, quem persegue a igreja de Cristo, persegue o próprio Cristo. Quem persegue o próprio Cristo tem somente duas possibilidades, né? Se render a ele no caminho de Damasco ou aguardar o juízo final para ser julgado. E aí é triste demais. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.